E aí, minha audiência? Estão preparados para mais uma análise de pré-jogo? Dois brasileiros se classificaram para as quartas de final do Mundial de Clubes da FIFA, Fluminense e Palmeiras. E esse vídeo aqui é a análise do jogo do Palmeiras contra o Chelsea da Inglaterra, que será nesse dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. E pessoal da audiência, não esquece aí de dar o like, de se inscrever no canal, muito importante para a gente. Vamos começar, como nos outros vídeos, fazendo uma análise histórica, de confrontos históricos. Depois vamos observar como foram as duas equipes nos últimos jogos. E aí, ao final, a gente vai conversar um pouquinho e tentar entender como pode se desenrolar essa partida e se há algum favorito ou não para esse jogo, né? E qual é a minha opinião. Vamos agora aqui analisar os confrontos históricos, começando pelo Palmeiras contra equipes inglesas. Foram 6 partidas, o Palmeiras ganhou uma marcando 5 gols, empatou 3 e os ingleses ganharam 2 vezes marcando 5 gols também. O que acontece aqui de interessante é que as 2 vitórias inglesas foram em finais de mundiais de clube. Em 1999, o Manchester United ganhou o Palmeiras de 1-0 e foi campeão mundial. Em 2022, o Chelsea ganhou o Palmeiras na prorrogação por 2-1, também sendo campeão mundial. Já o Chelsea jogou contra times brasileiros 12 vezes. Foram 3 empates, 5 vitórias para equipes brasileiras, 4 para o Chelsea. Interessante aqui também que o Chelsea jogou em Luxemburgo contra o Olaria, time pequeno do Rio de Janeiro, tradicional, porém pequeno, empatando de 1-1, isso em 1954. E em 1958, o Chelsea jogou contra o Canto do Rio, time pequeno lá de Niterói, que nem tem time mais profissional em atividade, que era um time importante até, porque jogou no Canto do Rio. Danilo Alvim, que jogou na Copa do Mundo de 1950 pela seleção brasileira, o Príncipe Danilo, grande craque do Vasco, e também jogou o Gerson, Canhotinha de Ouro, começou a carreira lá, antes e depois de se transferir para o Flamengo e fazer toda a sua carreira, passando por Botafogo, São Paulo, Fluminense, Copa do Mundo de 1970. Detalhe é que esse jogo do Canto do Rio contra o Chelsea foi no Stamford Bridge, ou seja, o Canto do Rio já jogou no Stamford Bridge. Sabia dessa? E a única vitória do Palmeiras contra os ingleses foi contra o Arsenal em 1951, ano que o Palmeiras ganhou a Copa Rio, título que os palmeirenses consideram um campeonato mundial de clubes que o Palmeiras tem. A gente vai precisar falar também dessa partida, o único confronto entre Chelsea e Palmeiras, com um pouco mais de detalhes, mostrar um pouco dos números, apesar do que não vejo grande influência, né, no jogo que vai ser agora das quartas de final, já que o Chelsea tem uma equipe completamente diferente. No elenco só tem um jogador que estava no elenco da equipe que participou daquela final, né? E no Palmeiras ainda tem mais jogadores. Tem 9 atletas do Palmeiras, né? Fora o treinador, né? Que é o mesmo treinador também, o Abel Ferreira. Desses atletas, atletas importantes, como Rafael Veiga, que inclusive fez o gol de pênalti naquela final, e também o goleiro Everton também. Porém, é outra história, outro momento completamente diferente, tanto do Palmeiras quanto do Chelsea. Nessa partida, então, aqui é até esse site inverteu as cores. Na verdade, o verde é o Chelsea e o azul é o Palmeiras. Mas nesse jogo, o Chelsea teve 70% de posse de bola contra 30% do Palmeiras. Teve 7 escanteios a favor contra 3 do Palmeiras. O Chelsea realmente ficou em cima do Palmeiras, jogou mais pressionando o clube paulista. Teve 20 arremates ao gol contra 11. Porém, se você olhar no gol, foram 3-3. A diferença foi que o goleiro do Chelsea conseguiu defender 2 oportunidades e o goleiro do Palmeiras, Everton, só em uma oportunidade. Então o Chelsea acabou ganhando de 2-1, sendo que o gol do Chelsea só no segundo tempo do Lukaku, em seguida foi o gol do Palmeiras de pênalti e o gol da vitória já na prorrogação do Chelsea foi também de pênalti do Harvard. Vamos fazer agora aqui a análise dos jogos do Chelsea na primeira fase da competição, antes de fazer a análise do jogo das oitavas de final. Então, na primeira fase, o Chelsea jogou contra o LFC, ganhou de 2-0, depois perdeu para o Flamengo de 3-1 e depois, no último jogo, voltou a vencer, ganhando assim do Esperance da Tunísia por 3-0. Na primeira partida contra o LFC e na terceira partida contra o Esperance, vemos que o Chelsea teve amplo domínio territorial, muito mais posse de bola, muito mais chances criadas. É possível ver aqui a quantidade de chances criadas pelo Chelsea, a quantidade do LFC, a diferença. Contra o Esperance, então, um domínio absurdo. Porém, quando enfrentou o Flamengo, uma forte equipe brasileira, o Chelsea teve menos posse de bola, conseguiu sair na frente. Porém, o Flamengo depois dominou o jogo.
Se você olhar o expected goal, o Flamengo teve muito mais probabilidade de marcar gols e marcou 3 gols no expected de 2,61. É importante isso e dá grande esperança ao torcedor do Palmeiras, porque o Palmeiras também é um grande brasileiro, que tem um grande elenco, um grande time e que também frequenta o topo da tabela no Campeonato Brasileiro. Agora aqui vemos um pouco da estatística do jogo contra o Benfica nas oitavas de final, onde o Chelsea teve novamente mais posse de bola do que o Benfica, criou mais oportunidades. Se olharmos aqui o momento do jogo, veremos que aqui o Chelsea teve muito mais em cima e criou muito mais oportunidade, muito mais dominante na partida do que o Benfica. Porém, o Chelsea só foi marcar na segunda etapa e o Benfica empatou de pênalti no final do segundo tempo da partida. Só que na prorrogação, logo no início, o Prestiani, jogador do Benfica, levou o segundo amarelo aos 2 minutos da prorrogação. E com isso, o Chelsea amassou o Benfica na primeira etapa da prorrogação, conseguiu marcar o gol e aí foi uma goleada. O jogo que estava 1-1 virou 4-1. O Chelsea teve domínio total após a expulsão do Prestiani e se classificou então assim, dessa forma, para as quartas de final contra o Palmeiras. Mas veja bem, o Chelsea teve muitas dificuldades contra equipes mais fortes. Mesmo contra o Benfica, que dominou, teve dificuldade para marcar o gol e depois só foi deslanchar quando o Benfica estava com 1 a menos, cansado na prorrogação. Já o Palmeiras contra o Botafogo, nas oitavas de final, o Palmeiras jogou melhor e mereceu a classificação. Mas o primeiro tempo foi chato pra caramba. E o único lance realmente legal de perigo foi no final do primeiro tempo, um chute do Richard Rios para fora. A segunda etapa foi melhor, o Palmeiras criou mais chances de gol que o Botafogo. O Botafogo manteve a mesma forma de jogar, né? Que já havia jogado os outros jogos, tentando ser mais reativo. Mas foi na prorrogação que o Palmeiras ganhou o jogo. Quais jogadores do Chelsea o Palmeiras tem que estar de olho na partida? Sem dúvida, Pedro Neto, o jogador do Chelsea que tem tido a melhor performance na competição, jogando muito, puxa contra-ataque rapidamente, joga pelos dois lados, faz gol, dá assistência, gera perigo, jogador muito perigoso. O Palmeiras tem que estar de olho. E o Palmeiras não vai ter o Piquerez nessa partida. Outro jogador é o Enzo Fernandes no meio de campo, jogador argentino, muito bom, que eu já elogiei aqui em outro vídeo. Então não preciso falar muito mais aqui sobre ele, que é um grande jogador. Mas e aí? Como é que eu vejo que será esse jogo? Será que o Chelsea vai ser tão dominante? Será que o Palmeiras vai ser dominante? Eu acho que vai ser um jogo que o Chelsea talvez possa ter um pouco mais de posse de bola, mas nem tanto assim. Talvez seja um jogo parecido com o jogo que foi do Flamengo com o Chelsea. Eu confio que o Palmeiras tem plenas condições de vencer o Chelsea e chegar à semifinal. Tem que jogar, não pode ficar lá atrás muito recuado, mas acho que o Palmeiras é um time que é bem postado. O time de Chelsea é um time jovem. Foi o que eu falei, se você pegar o raio-x do grupo do Chelsea na primeira fase, eu falei naquele momento que o Flamengo teria todas as condições de vencer o Chelsea e assim foi o que aconteceu e jogou melhor. E eu vejo que o Palmeiras também tem essa condição. Acho que a posse de bola será um pouco mais equilibrada, talvez um pouquinho mais para o Chelsea, dependendo da situação do jogo. Pode ser que o Palmeiras tenha um pouco mais, mas acho que será um jogo tático, bem tático por parte do Palmeiras, como sempre é. E o Chelsea, um time jovem, impetuoso, vai tentar ir para cima. Acho que o Palmeiras tem uma oportunidade de vencer e ter aquela revanche do Mundial de Clubes de 2022, eliminando assim o Chelsea e partindo para a semifinal da competição. E aí, concorda com isso? Acho que o Palmeiras tem chance? Acho que não tem chance nenhuma? O que você acha? Coloca aqui no comentário a sua visão, a sua expectativa para esse grande jogo que será Palmeiras e Chelsea, a revanche. Pessoal, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, que é muito importante para a gente.